Oi, quem quer dinheiro? Fim de carreira. Ninguém veio aqui pra me ver. Todo mundo quer aviãozinho. Todo mundo quer aviãozinho. Aê! E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou falar um pouco contigo sobre riquezas. É isso mesmo. Vamos ver o ponto de vista de Paulo sobre as riquezas, o ponto de vista bíblico que Paulo escreveu em Efésios sobre esse tema. Quem não quer dinheiro, não é mesmo? Todo mundo em algum momento deseja riqueza na vida, deseja melhores condições de vida. Mas é interessante a gente olhar pela perspectiva de Paulo o que significa riqueza para ele. É muito claro na Bíblia, em 1 Timóteo, o próprio Paulo escreve também que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então a gente já parte desse princípio maior de que amar ao dinheiro nunca vai ser bom. Desejar sempre mais e mais dinheiro, mais posse, nunca é bom. Mas então, o que significa para Paulo ser rico? Se desejar o dinheiro, buscar pelo dinheiro não era algo verdadeiramente bom, o que nós devemos fazer então em relação à riqueza? Paulo fala um pouco sobre isso em Filipenses 4, versículos 11 a 13. Ele diz o seguinte: Não digo isso como por necessidade, porque já aprendi, seja qual for o meu estado, a estar contente com isso. Eu sei como estar humilhado e sei também como ter abundância. Em todo lugar e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a sofrer necessidade. Eu posso fazer todas as coisas por meio de Cristo, que me fortalece. E aí eu só quero pular com você para o versículo 19, que diz assim: O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória por Cristo Jesus. Olha que coisa interessante. Paulo, ele não vivia uma vida muito abundante financeiramente. Ele vivia viajando, era preso diversas vezes, pregando o evangelho e vivia sua vida baseado em ofertas, primariamente da igreja e também com seu próprio trabalho. Mas ele vivia num senso de missão, de anunciar o evangelho aos gentios. O que estava acontecendo na igreja aqui em Filipo era que falsos mestres tinham chego a essa igreja e estavam pregando coisas completamente fora da palavra de Deus. A gente vai ver isso no capítulo 3, a partir do versículo 18, quando Paulo fala para imitarem a ele e daí descreve um pouco esses falsos líderes que eram egocêntricos e buscavam, acima de tudo, a glória e a prosperidade nessa terra, a riqueza material. Então, no capítulo 4 fica nítido que Paulo sabe viver em abundância e sabe viver em necessidade. Então, qual o segredo disso tudo? O segredo é Cristo. Como eu li ali no versículo 19 para você, Deus é aquele que possui todas as riquezas e Ele supre as nossas necessidades. Então o que Paulo estava falando é o seguinte: ei, eu tenho acesso a Deus. Se eu quisesse, eu conseguiria ser abundante. Se eu quisesse, eu conseguiria viver em necessidade. Eu tenho acesso ao Pai e às suas riquezas que nele habitam. Como assim? Paulo estava dizendo que se ele quisesse, ele poderia ir e buscar a riqueza? Não. Paulo estava dizendo que a maior riqueza para ele era Cristo. E assim deve ser para nós também. Se a nossa maior riqueza for Deus, não vai faltar nada, nós não passaremos necessidade e poderemos ser bênção na vida das outras pessoas. Quando a sua riqueza está em Deus, está em amar a Deus, amar ao próximo é quase uma atitude involuntária. Outra chave que Paulo passa aqui pra gente é no versículo 11 do capítulo 4. Eu aprendi a estar contente em todas as situações, em todos os momentos, porque estou em Cristo Jesus. Então, se você quer viver uma vida de verdadeiras riquezas, aprenda a ser grato, a estar contente com a sua situação, independente de qual seja ela. Sabe, é nítido na Bíblia a lei da semeadura e da colheita. Você colhe aquilo que você planta. E Deus, ele dá as sementes a quem mais semeia. Então, se Deus te dá muitas sementes e você não planta nenhuma, Ele não vai mais te dar sementes. É o que diz lá em Tiago. Para viver uma vida em abundância, nós precisamos estar conectados com Deus, com o próprio Cristo e viver baseado nele. Nele temos abundância, nele suprimos as nossas necessidades, nele temos o que precisarmos. Ele é o eu sou, e era isso que Deus queria dizer para Moisés quando ele falou isso. Eu sou, no sentido de eu sou aquilo que você precisar. Você precisa que o mar seja aberto? Eu abrirei. Você precisa que água saia da rocha?
eu farei. Você tem alguma necessidade, eu a suprirei se você estiver em mim. Então, quando linkamos uma coisa na outra, com o que Paulo fala em 1 Timóteo, eu já fiz um vídeo também sobre o dinheiro e o dinheiro na Bíblia, eu vou deixar ele aqui em cima. Mas quando a gente liga uma coisa na outra, o amor ao dinheiro ser a raiz de todos os males e a riqueza verdadeira, que é Cristo, tudo faz sentido. Paulo falou dos falsos mestres, os falsos líderes que buscavam a riqueza à custa dos outros. Mas o segredo aqui é: você se torna rico quando você serve os outros, porque é isso que agrada a Deus. É essa a riqueza verdadeira para Paulo e a riqueza verdadeira bíblica. E não à toa Deus ele dá as sementes. Eu escutei uma vez um dos maiores bilionários do Brasil falar o seguinte: a quantidade de dinheiro que você ganha é proporcional, diretamente proporcional à quantidade de pessoas que você serve. Quando você está conectado com o Pai, você serve o máximo de pessoas possível, as sementes lhe são entregues. Quando você planta aquilo que Deus te dá, Ele vai te dar mais sementes. O que você tem hoje contigo? Sirva aos outros, seja generoso. É isso que a Bíblia nos ensina. Você pode estar ligado à fonte que vai suprir todas as suas necessidades, que é Cristo, que é Deus. Você não precisa se preocupar com mais nada se você ama a Deus acima de tudo e se você busca servir os outros antes de ganhar dinheiro. Existe alguém mais rico do que o próprio Deus? Lá em Apocalipse vai dizer que ele vai voltar e vai governar e que as riquezas dele não vão nem se comparar a toda a riqueza junta hoje no mundo. Nós temos histórias de reis que foram muito ricos e prósperos ao longo da Bíblia. Mas estes eram reis que sabiam obedecer à vontade de Deus e servir a nação do Pai. O rei Davi, o rei Salomão e tantas outras figuras, José do Egito, por exemplo, todos esses entenderam essa riqueza que Paulo menciona aqui. A riqueza verdadeira é estar conectado a Cristo, é estar ligado a Deus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a entender um pouco mais do conceito bíblico de riqueza e que nós possamos sempre buscar antes servir ao próximo do que ganhar dinheiro à custa dos outros. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo. Falou! Deus ele fica assim, ó, quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Ele fala, vai lá e sirva o próximo. É os guri.